Agora vamos falar de saúde, porque o estado de São Paulo confirmou a primeira morte causada pela varíola dos macacos, a monkeypox. Sobre esse caso e os cuidados que a população deve manter, vamos conversar a partir de agora com o secretário estadual da Saúde aqui do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, a quem agradecemos demais pela participação. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Muito boa noite, Daniel, Lívia e a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Perfeito, prazer é nosso. Secretário, notícia triste, né? Primeira morte confirmada em decorrência da varíola dos macacos aqui no estado de São Paulo. E o que se sabe sobre esse paciente? Tinha 26 anos, quais eram as condições clínicas, as condições de saúde dele? Além disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do cenário da doença aqui no estado de São Paulo. Já são quase 4.000 casos, né? Mas qual a incidência desses casos nas últimas semanas? Houve uma desaceleração? Muito bem, Daniel. Nós estamos aí, como você bem disse, com quase 3.860 casos. Houve, sim, nas últimas semanas uma desaceleração no número de casos, mas, infelizmente, os números ainda acontecem. 90% deles são pacientes do sexo masculino e, dessa maneira, nós observamos que a maioria desses casos são casos brandos, são casos leves, que sequer necessitam internação hospitalar. São, sim, mantidos em isolamento, assim como todos os seus contactantes íntimos, pessoas que tiveram contato mais próximo, são mantidos em quarentena e também são acompanhados, tanto em relação a sintomas e sinais, principalmente aquelas lesões de pele, mas também avaliados no ponto de vista laboratorial. No país, nós tivemos já, infelizmente, com essa, a 6ª morte por monkeypox, a varíola dos macacos. É o primeiro caso de morte aqui no estado de São Paulo, mas esses 6 casos trazem a mesma similaridade. São pessoas que tinham alteração, apesar de serem jovens, tinham alteração na sua imunidade. Ou seja, à medida que a sua imunidade está baixa, entram em contato com um quadro viral, que poderia ser qualquer quadro viral, seja de Covid, seja de gripe, mas aí, no caso da varíola dos macacos, acaba tendo o que nós chamamos uma viremia maior, uma quantidade de vírus maior, facilitando uma forma muito mais grave. Mesmo com o recebimento do antiviral que foi fornecido pelo Ministério da Saúde, a medicação foi instituída e mesmo assim, infelizmente, este paciente evoluiu com forma fatal. Agora, secretário, como o senhor explicou para a gente, com essa morte, a primeira aqui no estado, já são 6 em todo o país, pela monkeypox, pela varíola dos macacos. Lembrando que essa doença é tratada como uma emergência de saúde global pela Organização Mundial da Saúde, que, se não me engano, desde agosto, né, o estado tem um plano, né, de enfrentamento a essa doença. Com essa morte, há alguma alteração nesse passo a passo desse plano de enfrentamento? Sim ou não? E relembra para a gente quais são os principais pontos desse plano, secretário? O plano de enfrentamento une 2 grandes secretarias, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento e Saúde, Ciência e Pesquisa, que visam não apenas estabelecer medidas para contenção, mas, além disso, fazer com que haja uma conscientização pela população da saúde do que é a doença, como é o aspecto clínico para médicos, enfermeiros, ou seja, treinamento. Esse treinamento foi feito, fazendo então com que esses agentes de linha de frente pudessem fazer o diagnóstico. A partir daí, foi consagrada uma linha de cuidados que vão desde a notificação para os serviços de vigilância municipais e também estadual para os 645 municípios, para que a gente possa criar de forma imediata o isolamento desse paciente e o que nós chamamos de quarentena, que é um isolamento, mas acompanhado de exames clínicos e laboratoriais de todos aqueles que tiveram um contato próximo com esses pacientes. É o que a gente chama
de contato íntimo, exatamente porque a disseminação ocorre por gotículas de saliva e, ao mesmo tempo, por contato com as lesões de pele. Então, o contato é muito íntimo. E, ao mesmo tempo, criamos todo um sistema de serviço de saúde para o acolhimento. Primeiro, são 96 hospitais em todo o estado, 26 deles são maternidades para acolherem, eventualmente, mulheres grávidas que estejam infectadas com monkeypox e, ao mesmo tempo, para consagrar um diagnóstico muito mais rápido e certeiro, além do nosso Instituto Adolfo Lutz, que tem 13 unidades, além da unidade central que nós temos aqui em São Paulo, 12 outras unidades por todo o estado. Mas nós também acabamos capacitando outros laboratórios, para que dessa maneira nós tenhamos celeridade, em 24 horas, o diagnóstico, para poder definir se aquele caso, que era um caso suspeito, é realmente de monkeypox ou não, ou outro quadro viral que faz diagnóstico diferencial, como o próprio vírus da herpes. Agora, secretário, queria tratar da meningite, porque a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que imunizou 30 mil pessoas em 2 bairros da Zona Leste aqui da capital paulista para conter uma onda de casos. Foram 5 casos, eu acho que em 2 meses, né, de julho até setembro, e um óbito registrado. A pasta do Estado está monitorando essa situação? Tem já algum plano para um enfrentamento dessa doença? O que é importante a população saber nesse momento em relação à meningite, que é uma doença grave, né? Sem dúvida alguma, especialmente causada por uma bactéria, o meningococo do tipo C. Meningococo do tipo C, ele tem uma transmissão, uma infectividade muito grande, mas tem a possibilidade do bloqueio vacinal, que nós chamamos, especialmente nessas questões de surto, que acabam acontecendo, e também estão dentro do calendário vacinal, dada de forma absolutamente gratuita pelo nosso Sistema Único de Saúde, nos nossos postos de vacinação. São 5 mil postos de vacinação em todo o estado que recebem essa vacinação para a faixa etária pediátrica.